Quais são os sintomas de que a sua gastrite ou seu refluxo, tanto leve quanto crônico, pode estar evoluindo para algo pior, como um câncer? Esse é o tema da live de hoje. Então hoje a gente vai aprender a como prevenir que um problema mais leve evolua para algo mais grave. Também a como prevenir que um problema crônico ele permaneça durante muitos anos na nossa vida, né? Da gastrite ou do refluxo. E também nós vamos entender como que a gente vai fazer para regredir essa situação, através do processo da desintoxicação. Para você que não me conhece, eu sou o professor Carlos, naturólogo, e eu tenho ajudado pessoas como você a ficar livre da gastrite e do refluxo de forma natural e de uma vez por todas, usando os hábitos desintoxicantes, os hábitos naturais, a mudança do estilo de vida. Muito bem, gente. Então vamos começar aqui falando sobre a gastrite, né? Os sintomas da gastrite e como resolver. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o refluxo e as suas consequências. Vamos lá, então. Qual é o jeito errado de tratar a gastrite? Eu coloquei aqui 4 principais: os prazóis, os antibióticos, os remédios naturais e a dieta restritiva. Então veja, qual que é o problema do prazol? O prazol e o antibiótico, ele é usado principalmente para combater a queimação e a dor. O prazol e o antibiótico. Muitas vezes também os remédios naturais. Só que o prazol, ele combate a dor e a queimação, mas ele piora o empachamento, a distensão, o refluxo, os gases, porque ele paralisa a digestão do estômago. Então você sente alívio da dor, alívio da queimação, você mascara os sintomas, mas a situação lá dentro ainda está evoluindo, e muitas vezes evoluindo para algo mais grave, como uma úlcera, né? Ou uma gastrite atrófica. Então, esse é o problema. Prazol, ele acaba com o ácido, causa alívio da dor e da queimação, mas depois da queimação volta mais forte, a dor mais forte, né? E o empachamento e distensão com mais frequência. Os antibióticos, a gente tem o objetivo de matar a bactéria H. pylori. Só que não é a H. pylori que está causando a gastrite apenas. A H. pylori contribui, mas se o estômago estiver saudável, a H. pylori não consegue sobreviver aqui dentro. Nem a H. pylori, nem os fungos, nem os parasitas. Mas como o sangue está muito intoxicado, a H. pylori consegue viver ali dentro. Então, os antibióticos, eles até podem matar a H. pylori, mas a gastrite continua. Depois que você mata a H. pylori, você continua com queimação, dor e o empachamento piora. Por quê? O antibiótico da H. pylori, ele acaba com a flora intestinal do nosso intestino. Então a gente vai ter muito mais gases, empachamento e distensão abdominal. Por isso que os antibióticos também é um problema. Também não resolve nada. Ele vai atacar aqui, ó, a bactéria que está aqui. Então veja, o prazol, ele ataca o ácido, ele acaba com o ácido, né? Ele neutraliza o ácido. E o antibiótico, ele ataca a bactéria, mas nenhum deles desintoxica. Nenhum deles limpa o sangue, nenhum deles vai na causa do problema. São só sintomas. Beleza. Remédios naturais. Então a pessoa ela usa ali suco de babosa, suco de batata, suco de couve, suco de maçã com couve, chá de espinheira santa, garrafadas, extratos, tinturas, suplementos, uma série de remédios naturais para tentar tratar a causa. Qual que é o perigo dos remédios naturais? É porque o remédio natural, ele tem um ponto positivo, que ele não tem efeitos colaterais. Só que a pessoa, ela acha que só ele vai curar, vai resolver os problemas. Então o remédio, ele vai lá, o suquinho de batata, né? E o suco de batata, ele neutraliza o ácido por algumas horas, né? E aí a pessoa tem um alívio da queimação e da dor. Assim como o suco de babosa, a espinheira santa. Então ela crê que aquele suco está curando, está cicatrizando. Ó, estou melhor, então indica cura. E muitas vezes não. Muitas vezes acontece do suco de batata, suco de babosa, apenas mascarar o sintoma daqui da gastrite. Só mascara,
às vezes não resolve o problema. E quando você fica tomando só remédios naturais, sem tratar a causa, sem desintoxicar o sangue, esses remédios causam um alívio, mas lá dentro a situação pode estar se agravando, tanto no esôfago, quanto no estômago, quanto no intestino. Então, esse é o perigo dos remédios naturais. Qual que é o perigo? Eu tomo um remédio, fico um pouco melhor e eu relaxo. Eu não busco tratar a causa, eu não busco saber o que está causando, se é o emocional, se são os hábitos, a alimentação, se é a deficiência de vitaminas, se é o uso dos remédios. O que está gerando isso no meu estilo de vida? Quais foram os alimentos que foram gatilhos? Eu não vou buscar investigar a causa. E o quarto, dieta restritiva. Então a dieta, qual que é o problema da dieta restritiva? É porque você restringe alimentos muitas vezes que iriam te ajudar, no seu caso específico, porque cada corpo é um corpo. Então, por exemplo, você restringiu ali o uso do limão, né? E realmente tem muitas pessoas que não se sentem bem com o limão, não vai conseguir usar limão. Mas tem muita gente que tem gastrite que pega o limão, espreme um pouquinho do limão no suco detox, no chá, e se sente bem. Mas você está restringindo da alimentação esse alimento porque você acha que faz mal para todo mundo. Alimentos que para uns gera muito refluxo, como o coco. Tem outros que o coco é excelente para ajudar a ganhar peso. Então você faz dietas restritivas, tira as coisas ruins, mas tira também muitas coisas boas da alimentação. E uma outra coisa, você não coloca aquilo que é bom. Então vou dar um exemplo aqui, você que gosta de treinar, malhar, fazer academia. Você sabe qual é o tipo de proteína que você tem que usar no lugar do whey protein? No lugar do excesso de ovos? Não estou falando que você tem que parar de comer ovo, mas com certeza você não vai conseguir comer uma grande quantidade. Você sabe quais são as gorduras, calorias? Onde você vai achar as calorias para você continuar treinando e tratando a sua gastrite? Você entendeu? Então as pessoas param de comer as proteínas, calorias, carboidratos. Restringe, não come pão, não toma café, não come manteiga, margarina, óleo, frituras, e tá certo, mas ela também não substitui por gorduras boas, por carboidratos do bem, entende? Então esse é o problema da dieta restritiva. O que isso vai causar? Isso vai gerar uma perca excessiva de peso, né? Porque a pessoa restringiu a dieta, mas ela não colocou aquilo que é bom, né, que é uma alimentação gastroprotetora, uma alimentação que protege o estômago, que nutre o organismo. Vocês entenderam? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa investigar o que está causando esse problema. O que está causando essa gastrite? Que está me deixando com queimação? Não adianta combater a queimação, a dor e empachamento. Tem que pensar, estou com gastrite porque o sangue que está aqui, ó, formando o estômago, está intoxicado. Tá vendo que está vermelhinho aqui? Essa vermelhidão aqui, ó, é da gastrite. Sangue muito intoxicado. E eu preciso investigar. Aqui é algumas coisas, tem muito mais coisas. Mas será que eu não estou com falta de luz solar, né? Não tomo luz do sol? Eu tenho deficiência de vitamina D? Porque a deficiência de vitamina D baixa a imunidade, né? E contribui para infecções no estômago. Pessoas que têm baixa vitamina D têm ali, né, um quadro mais grave de infecção estomacal que pode evoluir para úlceras. A H. pylori sobrevive em uma pessoa que está com baixa de vitamina D. Então, será que não é isso que eu preciso investigar? Eu não tomo luz do sol. A minha respiração, será que eu pratico hoje uma respiração errada que está afrouxando o esfíncter ao invés de fortalecer o esfíncter esofágico para ir tratando a hernia de hiato? Como é que está a minha água? A água que eu tomo é uma água intoxicante, acidificante? Eu tomo bebidas acidificantes que desencandeiam mais refluxo? Porque se o meu suco gástrico, né? Se o meu suco gástrico, ele precisa receber uma água alcalina para que eu possa aliviar a queimação e a dor, e eu estou usando uma água ácida, essa água ácida vai fazer com que eu tenha muita queimação e dor e que eu persista, né, com esse problema. Será que eu estou fazendo restrições alimentares aleatórias, sem um passo a passo, sem um protocolo, né? Sedentarismo. O sedentarismo, ele tem dois problemas. O primeiro problema é, o estômago ele tem musculatura nessa região. O esôfago tem musculatura aqui nessa região do esfíncter.
O intestino, aqui na frente, tem musculatura. Uma pessoa que está sedentária, e ela fez isso por muitos anos, né? Ela vai tender a relaxar o esfíncter esofágico, ter dificuldades para engolir o alimento. O estômago vai ter uma digestão muito mais lenta do que o normal. Então, a pessoa que levaria 2 horas para digerir, ela pode levar 4, 6 horas por não fazer exercício físico naquele dia. E o intestino vai ficar muito mais preguiçoso. Será que, né, a falta de descanso dificulta os hábitos, dificulta, a produção do ácido do estômago? Será que não é excesso de ansiedade, estresse, depressão? Eu falo excesso porque ansiedade a gente tem, é impossível não ter ansiedade e estresse. Mas quando a ansiedade está em excesso, quando ela domina a gente, isso vai começar a liberar mais cortisol e adrenalina. Esses hormônios em excesso, eles começam a mexer com a estrutura, né? Ou seja, eles diminuem os movimentos do esôfago, né? Dando a dificuldade de engolir, eles afrouxam o esfíncter esofágico, relaxam, né? Abrem mais o esfíncter, eles produzem mais suco gástrico. Por isso que eu falo, os sintomas são um pedido de socorro antes da piora. Então, quando você está com esse problema aqui, sempre que você sentir queimação, dor, né? E às vezes uma dor que irradia para as costas, uma dor que irradia para o peito, para a cabeça. Por quê? Porque aqui dentro tem um nervo que está ligado com as vértebras, está ligado com o pulmão, está ligado também com o sistema nervoso. Então, sempre que você come alguma coisa que lesiona essa região, que toca nessa ferida, você vai ter dor de cabeça, dor nas costas e dor no peito, com sensação de infarto. Por isso que eu falo, se você está com esses sintomas, isso é um pedido de socorro do corpo. O que você tem que fazer? Eu tenho que, o mais rápido possível, tratar a causa dos sintomas. Vocês entenderam? O que é que eu tenho que fazer? Para vocês poderem entender melhor, porque é um conjunto, né, de hábitos, né, que a gente precisa colocar em prática, mas eu dei aqui alguns pequenos exemplos, tá bom? Eu dividi em 4 pilares: relógio biológico, eliminadores, nutrição e emocional. São os 4 pilares para a gente conseguir desintoxicar o corpo e se livrar da gastrite. Para então, né, comer sem queimação, ter o prazer de comer sem dor e poder, né, voltar a ter uma vida normal sem empachamento e distensão abdominal. Vocês entenderam? Então, esses quatro pilares que você tem que ter: relógio biológico, eliminadores, nutrição e emocional. Esses 4 pilares que você tem que ter na sua vida. Você tem que colocar em prática todos os dias, durante vários meses. Então, o que é o relógio biológico? O relógio biológico é um protocolo onde você vai ter ali horários para comer, beber água, dormir, horários para você ter o seu momento de descanso, horários para você cuidar de você, reservar um tempo para você. Eliminadores, nós temos vários eliminadores, né? A luz do sol, o exercício imunológico, a água alcalina desintoxicante, né? A limpeza intestinal, a desparasitação. Nós temos vários eliminadores, mas eu vou citar apenas um aqui, por exemplo, o sol. Né? Você toma um banho de sol, porque o sol ajuda a regular os hormônios, o sol ajuda nas emoções, o sol estimula a vitamina D, o sol promove a limpeza do sangue. Então aqui é apenas um exemplo, mas tem muitos outros hábitos aqui dentro que você precisa praticar. Nutrição, aqui é apenas um exemplo, né? O que eu vou comer? Frutas, cereais integrais, sementes, raízes, feijões, legumes, folhas. Eu vou comer só isso daqui? Não, você usa também alimentos de origem animal, como peixe, frango, carne, ovos, manteiga, leite, mas você vai usar esses daqui em maior quantidade e esses outros que eu citei anteriormente em menor quantidade, entendeu? Então aqui é apenas um pilar da nutrição, um hábito, né? Que é a qualidade da comida, né? Dá prioridade à comida de qualidade, mas tem muitos outros hábitos e muitos outros pilares. Mas é para você entender que isso daqui é tratar a causa. Isso daqui, ó, é tratar sintoma. Então, tudo que você está fazendo hoje é tratar os sintomas. Tratar os sintomas. Tentar vencer a doença, né? A maioria está aqui nesse nível, tentando tratar os sintomas. Combater os sintomas, aliviar os sintomas.
Tem pessoas que têm um pouco mais de conscientização e já estão correndo atrás de tratar a gastrite. Aí você tem que ir ainda mais fundo. Você tem que tratar o quê? O sangue, desintoxicar o sangue. Não é isso? E o quarto pilar é o emocional. Então, vou dar para você um exemplo. Você sabe qual que é o gatilho que gera o medo de ter o câncer? Aqui é um exemplo. Cara, o que isso daqui tem a ver com gastrite? Porque esse medo aqui, ele faz com que você esteja com ansiedade 24 horas. Então, você sentiu uma queimação, dor, empachamento, já começa a ficar ansioso, começa a ficar angustiado. Isso produz o quê? Mais suco gástrico, relaxa o esfíncter esofágico, mais queimação, mais dor, mais empachamento, simplesmente pelo medo. Então, eu preciso descobrir quais são as coisas, as informações que estão guardadas na minha mente e que estão gerando esse medo. De repente, eu assisti tanto vídeo de pessoas falando que estava com câncer, de que eu vou ter câncer, fui lá no Google pesquisar que eu vou ter câncer, fulano morreu com câncer. Eu assisti tanto disso, que eu já despertei esse medo excessivo de ter um câncer. Vocês entenderam? E aí, a gente faz um passo a passo. Então, eu coloquei aqui 3 passo a passo. 3 passo a passos que a gente faz. O primeiro passo é a desintoxicação. A gente precisa desintoxicar esse estômago, tirar a sujeira desse estômago e desse intestino, fazer uma faxina, uma limpeza. Faxina, limpeza é a primeira coisa que a gente faz na casa, é a primeira coisa que a gente faz no estômago. Então, eu preciso de um protocolo de desintoxicação. O segundo passo é a revitalização, que é onde eu vou ali reparar a casa, se está precisando trocar as madeiras, se está precisando comprar móveis novos. É assim também com a gastrite. Eu preciso de um protocolo para ganho de massa muscular, talvez eu precise suplementar. E o terceiro protocolo é o protocolo de restauração. Restauração gastroprotetor, ou seja, um protocolo que vai trabalhar ali na manutenção e restauração completa e definitiva para você poder repetir a endoscopia e finalmente ver ali se a gastrite regrediu, se continua do mesmo jeito ou se desapareceu. Porque pode acontecer de você fazer todo o processo e depois ela simplesmente regredir pouca coisa e você vai continuar o processo até ela desaparecer por completo. E aí, o que eu tenho que fazer hoje, na prática, para começar meu tratamento? O que eu tenho que fazer hoje? Bom, primeira coisa, você vai pensar em quais hábitos você tem que quais hábitos você tem que evitar hoje para evitar de agravar a situação. Quais são os hábitos que você tem que evitar para evitar de agravar a situação? Então você vai colocar, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, aqueles que eu coloquei aqui, Será que Carlos, eu preciso de parar de me expor o excesso de telas? Eu preciso respirar melhor, preciso parar de tomar água intoxicante, preciso melhorar a minha água, eu preciso parar de fazer restrições alimentares e colocar o que é bom na minha alimentação, eu preciso parar de ficar sedentário, de trabalhar em excesso, de alimentar esses pensamentos negativos. Então, esse é o primeiro passo. Por que eu estou falando isso daqui? Porque se você não fizer isso, você não consegue tratar a causa. Eu não tenho como dizer para você um remédio. Mas o que vai resolver? Depende. Qual que é o seu problema? Não adianta passar remédio aqui, como eu já falei. Isso daqui eu não vou passar, porque isso daqui você já tem. Vocês podem ir no gastro, ele vai passar para você um prazol. Eu não estou falando aqui que você tem que tirar seu prazol, não. Eu não tiro remédio de ninguém, só tiro o seu prazol se o seu médico autorizar. Os antibióticos também. Mas isso daqui você já tem. Qual é o remédio? Eu não preciso falar para vocês qual é o remédio. Você já tem um monte de remédio. É só você ir aqui no Instagram e pesquisar remédio natural para gastrite. Vai no YouTube. Você já tem tudo lá de graça para você procurar. Eu não trabalho com remédio natural. O remédio natural, ele pode até ser um ajudador, mas o foco principal é mudança de hábitos. Então, é importante você pensar quais são os hábitos que eu tenho que evitar. Anotar quais hábitos você precisa praticar hoje para desintoxicar. Tomar banho de sol, fazer exercício, melhorar minha alimentação, o meu emocional. O que eu preciso fazer hoje? Seguir um protocolo que trata a causa do seu problema de forma específica. Aí você fala assim, e qual que é o meu protocolo? Depende. Qual que é o seu problema?
Porque que se o seu problema for mais as questões emocionais, a pessoa ali desenvolveu gastrite, está com queimação, dor e empachamento, porque ela está passando por problemas no casamento, porque está brigando com o esposo está humilhando, está pisando, está oprimindo, está ali traindo, e isso está gerando muita ansiedade. Qualquer coisa que a pessoa come, a pessoa vomita, a pessoa é indigesto, não passa para o intestino e não vai passar. Você pode fazer o que for, pode tomar o que for, pode tomar remédio que for, não vai tratar, não vai resolver. Por quê? O problema é a ansiedade, o estresse excessivo devido ao casamento. Aí eu pergunto, eu vou passar qual remédio para uma mulher dessa? Me diga, gente, eu vou passar qual remédio? Prazol não resolve, suco de batata não resolve. Eu tenho que ajudar essa pessoa a como lidar com as emoções dela. Vocês entenderam? É isso que eu tenho que ajudar ela. O seu problema é o sono, porque você é técnico de enfermagem, você é vigilante, você trabalha virando a noite, é padeiro, acorda de madrugada, e aí não dorme bem, não tem sono, o sono é terrível. E aí essa restrição do sono causa imunidade baixa, causa falta de ácido, e aí qualquer comidinha ali irrita, o estômago inflama. Tem que resolver o sono. Então, por isso que eu falo, analise, faça uma análise de você mesmo. Por que eu falo isso? Para a gente conseguir ter esse resultado aqui, ó. Estou aqui para compartilhar com vocês. Me livrei da gastrite, estava sofrendo com muitas dores, refluxo e azia. Fiz alguns tratamentos com gastro, tomei vários remédios que, na verdade, eram apenas paliativos. Porque após alguns meses, todos os sintomas voltaram. Foi aí que, através da minha irmã, conheci o Carlos e resolvi fazer uma consulta seguindo o protocolo prescrito. Dentro de um mês consegui livrar todos esses sintomas. Hoje levo uma vida normal e, graças a Deus e ao Carlos, não sinto mais nada. Além de me curar da gastrite, ainda recebi um bônus, porque ela queria perder peso, ela estava muito acima do peso. Ela perdeu 12 quilos. Tem outros que querem ganhar peso. E continuo com uma alimentação saudável. Só tenho a agradecer a Deus por ter colocado o Carlos na minha vida, que você seja ricamente abençoado por Deus e que Ele continue te usando para que muitas vidas sejam curadas como eu fui. Então, assim, gente, vocês entenderam? Eu quero conversar com vocês ainda aqui sobre o refluxo. Como eliminar o refluxo, pigarro, bolo na garganta de forma natural e de uma vez por todas, né? O que está causando isso? Por que eu estou com esse refluxo? Qual é a causa desse bolo na garganta que ninguém me fala? Como que eu vou resolver? Vamos entender hoje como é que funciona. Você que está aqui, né, no YouTube conosco, aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Sou o professor Carlos, naturólogo, tenho ajudado pessoas como você a vencer a gastrite e o refluxo. Refluxo. Então veja, uma das principais causas do refluxo é exatamente a gastrite. Então, você está aqui com o refluxo porque tem uma ferida no seu estômago. O estômago não consegue digerir bem essa comida e, ao invés de ele jogar para o intestino, ele joga de volta para o esôfago, que você vai ter a estrutura, né, laringofaríngeo, né? E a gente vai entender o que acontece no seu corpo quando você está com o refluxo crônico. Então veja, a imunidade está baixa, né? O sangue está muito intoxicado, ele gera a gastrite, essa gastrite desencadeia o refluxo. O refluxo ele vai desencadear 3 problemas principais: o bolo na garganta, o pigarro e o gosto ruim na boca. Esses são os 3 problemas principais. E muitas vezes esse refluxo ele vem devido ao uso de prazol, porque o prazol ele neutraliza o ácido. Só que quando o estômago está com ácido aqui, ó, ele fecha o esfíncter. Quando você toma prazol, você alivia a queimação e a dor, mas o esfíncter relaxa. Depois que o efeito do prazol passa, você vai começar a ter crises terríveis de refluxo. E vai ter aquela sensação de queimou na boca do estômago, chegando às vezes até a região da boca, gerando queimação na boca, ou essa sensação de gosto ruim na boca. Muito pigarro, tosse que não passa e o famoso bolo na garganta. Os antibióticos é outro problema, porque os antibióticos eles vão ali, né, tentar matar H. pylori,
mas eles acabam baixando um pouco a imunidade porque eles acabam matando também bactérias boas, né, do nosso organismo, não só do estômago, né, mas também da garganta. E isso pode deixar o seu corpo vulnerável, por exemplo, a fungos como a candidíase esofágica. Quando a gente tem esse fungo no esôfago, ele pode gerar esses sintomas, pode contribuir, né, para o bolo na garganta, o pigarro e o gosto ruim na boca. Então, de repente, se você já tem candidíase, você que é mulher, né, já tem problemas de candidíase na região íntima, cheiro muito forte, já foi diagnosticada. Essa candidíase é esse fungo, além de estar na sua região íntima, ele pode estar também na região do esôfago. E aí você não consegue tratar o bolo na garganta, o pigarro e etc., porque muitas vezes o problema é a infecção fúngica no esôfago, na garganta. Vocês entenderam a situação? Porque aqui na garganta também tem uma flora intestinal. Então a pessoa ela fica tomando antibiótico, aí toma remédio natural, né? Por que o remédio natural não resolve? Porque o remédio natural ele vai agir aqui, ó, em aliviar o sintoma da gastrite. Aí ele combate a acidez aqui alguns minutos, algumas horas, depois o efeito passa e aí o refluxo vem muito mais forte. E muitas vezes você coloca até o remédio para fora. Até por isso que o suco de batata, suco de babosa, espinheira santa, eles só mascaram os sintomas e aí você fica só aliviando o problema e esse problema ele pode evoluir. Para o quê, Carlos? Para uma hérnia de hiato. Tanto o estômago ficar forçando aqui, ó, jogando aqui para cima, ele extrapola para o esôfago e gera uma hérnia, né? E a pessoa muitas vezes ali fica com medo de ter que fazer cirurgia. De tanto refluxo que você joga aqui para cima, chega uma hora que o esôfago não aguenta, porque a pele do esôfago é fininha, não é como a do estômago, não é grossa como o estômago. Então começa a gerar esofagite, metaplasia intestinal e muitas vezes úlceras esofágicas, entenderam? Também pode gerar câncer na boca, câncer na garganta. E as dietas restritivas, qual que é o problema dela? É porque você não tem que ter uma dieta restritiva, tem que ter uma alimentação gastroprotetora. Porque na alimentação gastroprotetora você vai aprender, né, a você mesmo identificar o que para você é um gatilho para o refluxo e o que não é. Para você pode ser um gatilho, por exemplo, cebola. Para o fulano de tal que tem gastrite, que tem refluxo, a cebola não é um gatilho. Aí para você é. Para você, o seu estômago ele não aceita o feijão, não está aceitando mais o feijão. Você vai ter que pensar, vou testar lentilha, vou testar feijão verde, vou testar fava, vou testar o grão de bico, vou testar o feijão preto, porque o carioca não dá mais certo. Eu almoço feijão carioca, tenho muito refluxo, muito pigarro. Então você tem que montar essa alimentação gastroprotetora. Vocês entenderam? E aí, por isso que eu falo que não tem um remédio para você. Alguns estão perguntando qual é o remédio. Eu pergunto qual é a causa. Entendeu? Então, muita gente tem esse bolo na garganta, pigarro e gosto ruim na boca por causa do uso de prazol prolongado. Não produz mais ácido, o esfíncter está sempre relaxado e você vai ter refluxo constante mesmo dormindo com vários travesseiros à noite ou colocando um tijolo embaixo da cama para poder levantar, né, a estrutura da cama. Não vai adiantar porque está frouxo. Mesmo que você durma, né, sentado, você vai ter refluxo porque está frouxo. E quando aqui encher de comida, porque não está passando para o intestino, ele vai voltar. Mesmo que você coloque o travesseiro, mesmo que você tome prazol, não adianta. Então, uso de prazol, o próprio refluxo gera esse bolo na garganta. Fungos como a candidíase, mas tem outros fungos, parasitas, bactérias piores que a H. pylori, que geram esses problemas que a gente não sabe, né? O emocional abalado também. Então, um homem que está com excesso de trabalho. A maioria dos homens que me procuram aqui, os meus alunos que eu converso com eles, né? Que os homens eles não conversam tanto dessa parte emocional, mas os meus alunos conversam comigo, né? Então eles falam: Carlos, eu estou com um problema aqui muito grande no meu trabalho, eu trabalho demais porque eu quero dar o melhor para minha família, tenho que pagar as contas, a situação está difícil e tal, tudo mais. Então, assim, por essa situação do homem ali ser o provedor, ter que pagar as contas, ele acaba
excedendo o trabalho, não tem tempo para cuidar dele, sabe? Não esquece de tomar água, dorme tarde, acorda cedo, come no almoço nas carreiras, e aí vai fazendo isso 10, 20, 30 anos, e aí gera bolo na garganta, e ele quer que o Carlos fale qual é o remédio. Qual é o suco, qual é o remédio, qual é o chá? Não tem, não existe. Tem que ser um tratamento da causa. A causa é o prazol? Você vai ter que fazer um processo de desmamar desse prazol, um processo de desintoxicar do efeito colateral desse prazol. O problema é o refluxo, tem que tratar o refluxo, desintoxicando o sangue. É os fungos, tem que eliminar essa candidíase. Então eu tenho que tomar antibiótico para eliminar o fungo? Não, gente. Não estou falando que você não deve usar o antibiótico que o seu médico passou, eu não interfiro. Mas existem formas naturais de eliminar os fungos. Como tivemos alunos aqui, como a Águida, né, que estava com candidíase e conseguiu eliminar com a desparasitação. É um outro protocolo que tem também. O emocional, tem também o protocolo emocional. Muitas vezes, essa sensação de bolo na garganta é uma lesão ou um nódulo aqui na laringe. Uma glândula que você tem aqui. Você tem a faringe e você tem a laringe. Então, às vezes, a faringe ou a laringe, que é uma glândulazinha que está aqui, ela está com uma lesão devido ao refluxo, ou uma inflamação, uma irritação por algo que você comeu, e isso gera a sensação de bolo. Às vezes, você está com um nódulo na laringe. Você não sabe que você está com um nódulo, com uma lesão. Entende? Às vezes, realmente é o alimento preso no estômago. O alimento está preso, travado aqui. Mas nem sempre é o alimento preso. Mas às vezes é, né? Às vezes é falta de peristaltismo, ou seja, o esôfago está sem força, porque a imunidade está baixa, por exemplo, pela deficiência de vitaminas. Então, para o esôfago voltar a ter esses movimentos, precisa corrigir a deficiência de nutrientes. E não se corrige apenas tomando suplementos. Se corrige tomando os sucos detox, se alimentando com alimentação boa, tomando banho de sol, usando sucos, chás, extratos naturais para corrigir essas deficiências. Se for preciso, né, você ir no nutricionista, vai lá no SUS, procura a sua nutricionista, o seu médico. Você sabe que não vai resolver, mas já é um passo. Fui na nutricionista, graças a Deus, fiz meu check-up, ela passou meus suplementos, vou começar a tomar amanhã, essa semana, graças a Deus. Fui no médico, já conversei com ele, eu quero diminuir os prazóis, meu gasto, ele vai diminuir meus prazóis, porque eu vou começar a mudar hábitos. Falei para ele que eu estou melhor, ele diminuiu os prazóis. Vocês entenderam? É isso que vocês têm que fazer. Às vezes, são combinações alimentares erradas. Então você toma suco de batata, suco de babosa, um monte de remédio e não resolve. Por quê? Porque você não sabe combinar os alimentos. Tem que combinar a comida, gente. Você está comendo aqui frutas depois do almoço. Vai gerar fermentações, vai azedar a comida, porque não combina você comer arroz, feijão, carne e depois jogar uma fruta crua por cima, como uma laranja, uma melancia, uma banana. Você vai gerar fermentação, porque a banana, ela digere rápido, a digestão é super rápida. O feijão, o arroz, leva duas horas para digerir. Então a banana, ela acaba apodrecendo ali dentro, porque ela fica várias horas no intestino. Então, deixa a banana para o café da manhã. Não taca fruta no almoço. Deixa as frutas para lá. No máximo ali, existem algumas frutas que você pode usar no almoço, são exceções, como o limão, o coco, o abacate, mas o resto não, evita. Então são coisas que você não sabe ainda. Aqui é apenas um exemplo de combinação. Mas você imagina o tanto de coisa que você combina errado. Vai usar castanhas, coloca 3 tipos de castanha. Né? Usa 2, 3 tipos de carboidrato no almoço. Usa o arroz, a batatinha e usa a farinha de mandioca. E aí usa 3 carboidratos. Isso pode causar deficiências porque o corpo você não está mastigando a comida e não está tendo a enzima que digere o carboidrato, a amilase suficiente pelo pâncreas. Você entendeu? Pode ser também a ausência da alimentação gastroprotetora, como eu falei, pepsina. A pepsina que é produzida aqui no estômago, se ela subir para aqui, ela pode aqui lesionar essa região da garganta e gerar bolo na garganta. Então, é isso que eu estou falando para vocês, é sobre isso. De tudo que eu falei aqui, você pensou o que pode ser o seu problema? Ou quais desses aqui que você precisa resolver? Carlos, eu uso prazol, eu tenho refluxo, eu sinto muita coceira, enjoo,
sinto que tem algo movendo no meu intestino, eu acho que eu estou com fungos, o meu emocional está muito abalado, tanto por causa do excesso de trabalho, ou problemas de casamento, ou você que é da igreja, né? Excesso de cargos na igreja, muito cargo, muita programação, estou sobrecarregado, né? Enfim, tem que pesquisar a causa. E aí, aquele mesma coisa que eu falava, os 4 pilares: relógio biológico, eliminadores, nutrição e emocional. Relógio biológico, você está reservando hoje, na prática, né? O que eu tenho que fazer hoje? Reserve um descanso uma vez por semana para cuidar de você todos os dias, né? Tire tempo para tomar sempre que possível banho de sol, a sua água, não esqueça. Seja sagrado tomar água. Coloque o despertador para tomar água, né? Procura saber quanto de água que você precisa para o seu caso específico. Eliminadores, você já regulou o seu intestino? Não, meu intestino é preso. Vamos regular o intestino. O que eu tenho que fazer para regular esse intestino? Talvez eu precise fazer mais exercício físico, preciso tomar mais água, preciso comer alimentos que limpam mais esse intestino, como mamão, banana, ameixa e assim vai, entendeu? Nutrição. O que pode estar sendo gatilho ali no meu refluxo? Qual alimento pode estar sendo esse gatilho? O meu emocional. Quais são os sintomas que podem estar desencadeando os sintomas emocionais? Será que é a ansiedade? Será que é o estresse? Fica analisando. Toda vez que você sente esse sintoma, ele tá ligado aqui. Ó, toda vez que eu me estresso, eu sinto o bolo na garganta. Toda vez que eu estou ansioso, eu sinto o bolo na garganta. Entendeu? Então, começar a fazer esse processo de desintoxicação, revitalização e restauração. Entendeu? Recebi esse depoimento anteontem, doutora Taulani. Ela falou assim, ó: eu sofria de regurgitação, sensação de bolo na garganta muito forte, passava a noite sem dormir, porque não podia deitar devido ao refluxo, gosto ruim na boca devido ao conteúdo do estômago que voltava para a boca, sensação de angústia e muito cansaço por não conseguir dormir, praticamente todos os dias. Eu me livrei de todos os sintomas: a regurgitação, gosto ruim, o refluxo noturno e diurno, a sensação de bolo na garganta, o cansaço constante, pois passei a dormir todas as noites com um travesseiro normal, pois antes eu colocava os 4 travesseiros e ainda voltava. Então, gente, a live de hoje é para despertar você, para parar de querer ficar esperando cair do céu um remédio natural milagroso que vai ter umas cápsulas que vai curar você de forma milagrosa, né? Pare de pensar isso. Comece a pensar: eu preciso tratar a causa, né? O refluxo, a queimação, a gastrite é um pedido de socorro. Se o corpo está pedindo socorro, você não tem que só que aliviar. Carlos, é errado aliviar o sintoma? Não é errado aliviar o sintoma, né? Não é errado. Ninguém quer ficar sentindo dor, queimação e azia. Mas além de aliviar o sintoma, quando você sentiu alívio, corre atrás da causa. Eu estou com muita dor, eu tenho que ir para emergência, muitas vezes tomar um remédio. Mas quando eu voltar para casa, eu tenho que pensar: o que eu vou fazer da minha vida a partir de hoje? Eu vou continuar nessa vida só tomando prazol, e suco, e chá, e cápsula, e extrato e tal? Eu vou continuar até quando nessa vida? É isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que sair dessa vida. Eu tenho que realmente tomar a decisão, né, de ir para cima da doença. Eu falo sempre para meus alunos. Eu falo: gente, a gastrite é uma doença agressiva. A gastrite, o refluxo é uma doença agressiva. Se você não for agressivo também no que é bom, você não consegue bater de frente. Se o inimigo do lado de lá ele é agressivo, eu também preciso ser muito agressivo, mais do que ele. Então eu tenho que ir para cima dela. Eu tenho que descobrir lá, né, quais são os pontos fracos da gastrite. Ao descobrir que um dos pontos fracos dela é a imunidade, vou cuidar da minha imunidade. Como é que está a minha vitamina B12, a minha vitamina D? Como é que está o meu sangue, o meu hemograma? Será que o meu sangue está com poucas células de defesa, poucos linfócitos, leucócitos, eosinófilos? Peraí, está com baixa de células de defesa, não vai conseguir desinflamar, não vai conseguir eliminar H. pylori naturalmente. E agora? Tem que resolver esse problema. A minha gastrite é mais nervosa.
Então eu tenho que correr atrás de resolver essa questão emocional. Eu tenho, entendeu? E os hábitos também, entende? Então assim, eu tenho certeza que foi libertador. Tenho certeza que você vai sair daqui pensativo, reflexivo. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai focar nisso. Você vai focar em tratar a causa. Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença na live. Aguardo vocês na próxima live, na próxima terça-feira, tá bom? 19h30 da noite. Deus abençoe. Até a próxima live. Obrigado.